Olá! Já pararam para pensar em como a educação pode ser uma ferramenta poderosa para construir comunidades mais seguras e resilientes diante de desastres ambientais? Hoje, a gente vai explorar um projeto acadêmico que responde exatamente a essa pergunta. Então vamos lá. O trabalho que estamos analisando é um projeto de intervenção de autoria de Evandro Antônio Cavarsan. Ele foi apresentado ao curso de especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora e concluído no ano de 2025. É um trabalho muito bem fundamentado que merece nossa atenção. A ideia central aqui é realmente potente. Pensem só, usar o ambiente da escola não só para o ensino tradicional, mas como um ponto estratégico, um núcleo para preparar toda uma comunidade para emergências. O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta de todo mundo. Mas por que essa discussão é tão urgente agora? Bem, o projeto parte de uma realidade que a gente não pode mais ignorar: o aumento na frequência e na intensidade de eventos ambientais extremos aqui no Brasil. A questão deixou de ser se vai acontecer e passou a ser quando e, principalmente, como vamos estar preparados. E o que eu acho fascinante nesta citação do estudo é como ela coloca a escola bem no centro da questão. As comunidades escolares, como diz aí, são diretamente impactadas. Isso faz com que a prevenção deixe de ser um assunto abstrato e se torne uma necessidade bem real, bem concreta para ser trabalhada dentro da sala de aula. E para a gente ter uma dimensão do custo humano dessa vulnerabilidade, o trabalho traz um exemplo muito trágico. Em fevereiro de 2023, 65 vidas foram perdidas no litoral de São Paulo. Esse número, que foi divulgado pela Agência Brasil, mostra de uma forma brutal por que a gente precisa tanto de ações preventivas. E isso tudo nos leva à pergunta que, no fundo, move todo esse projeto de intervenção. Como que a gente pode, de um jeito estruturado e que realmente funcione, preparar as crianças e os jovens de hoje para os desafios que vêm por aí? Para a gente poder construir uma solução, primeiro a gente precisa alinhar alguns conceitos, né? O primeiro deles é o de risco. Pensem comigo. Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, risco não é só o perigo, como uma chuva muito forte, por exemplo. É a chance dessa chuva forte acontecer somado ao tamanho do estrago que ela pode causar numa comunidade que não está preparada. E quando esse risco se torna realidade? Aí a gente tem o que chamamos de desastre. Um desastre, como a fonte aqui descreve, é exatamente aquele momento em que a situação sai de controle. É quando a ameaça acontece de fato e a comunidade simplesmente não tem mais como lidar com aquilo. A palavra-chave aqui é: a capacidade de resposta foi ultrapassada. E do outro lado da moeda, a gente tem o nosso grande objetivo, a resiliência. De acordo com os especialistas da área, ser resiliente é muito mais do que só sobreviver a um problema. É a capacidade de uma comunidade inteira se preparar antes, resistir durante e, o que é fundamental, se recuperar depois, conseguindo voltar à normalidade. É uma postura ativa, não só reativa. O projeto então mergulha num estudo de caso específico, o município de Cabralha Paulista, em São Paulo. O diagnóstico lá mostrou alguns desafios bem claros. A cidade fica numa região vulnerável, mas os professores não têm formação específica sobre o assunto, esse tema não faz parte do currículo escolar e, olha que interessante, não existe um mapa das áreas de risco feito com a participação da própria comunidade. Diante desse cenário, o que o trabalho faz? Propõe uma solução. Agora a gente vai entender direitinho como essa proposta de intervenção foi pensada para transformar essa realidade, capacitando quem está ali na linha de frente, os educadores. O objetivo geral é super direto e focado: capacitar os educadores da rede municipal de Cabralha Paulista. A estratégia é muito inteligente, porque, ao formar os professores, esse conhecimento se multiplica, sabe? Ele chega a todos os alunos e, por consequência, chega também nas famílias deles. E este fluxograma mostra o plano de ação que é brilhante de tão simples e lógico. São 3 etapas que são consideradas as melhores práticas nessa área. Primeiro, um diagnóstico, para entender o fundo como as coisas são por lá. Depois, a capacitação, que é o coração do projeto, juntando teoria e prática. E por fim, o monitoramento, para garantir que o aprendizado continue e que o projeto melhore sempre. Para a etapa de capacitação, o projeto pensou num kit de ferramentas super prático. Não é só teoria, não. A gente está falando de guias para consulta, mapas de risco para construir junto com os alunos, vídeos, jogos e simuladores para engajar a turma e checklists para avaliar o que está funcionando. É um pacote completo para transformar a intenção em ação de verdade. Ok, agora vamos em frente para ver como tudo isso se encaixa e gera um impacto de verdade na comunidade.
A proposta vai muito além dos muros da escola. A ideia é transformar cada colégio num verdadeiro centro de resiliência para todo mundo que vive ao redor. Os resultados que se espera alcançar formam uma espécie de corrente do bem. Tudo começa com educadores capacitados. Eles, por sua vez, formam alunos que desenvolvem uma cultura de prevenção. Isso leva à criação de planos de emergência que fazem sentido para a realidade local. E, no fim da linha, temos uma comunidade escolar e cidadãos muito mais preparados e conscientes. É um verdadeiro efeito dominó positivo. No final das contas, o que esse projeto nos mostra é um exemplo incrível de como a pesquisa acadêmica pode e deve sair do papel para gerar um impacto social de verdade. É um trabalho que reforça o compromisso da universidade em formar profissionais que não só dominam a teoria, mas que estão prontos para aplicar esse conhecimento e ajudar a resolver os problemas urgentes da nossa sociedade. Se essa análise foi interessante e trouxe novas ideias, considere seguir o nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar com mais gente. A difusão de conhecimento como este é fundamental para a gente construir juntos um futuro mais seguro. E para finalizar, é importante informar que este conteúdo é uma síntese do trabalho acadêmico original e foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial.